Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Às vezes, irmãos, podem notar um pouco o meu nervosismo, tá? Mas é porque os irmãos sabem, né? Primeira vez, amém. Essa semana, no Alimento Diário, o tema foi o pão que desceu do céu, amém? E na segunda até a quarta-feira falou muito sobre o agir, esse agir que está agora, né? Da obra de Deus, que é os jovens, os adolescentes e os jovens. E o Niltinho me chamou justamente para estar começando por causa disso, para dar um testemunho também de como está sendo esse mover. Eu já vou olhar aqui meu tempo aqui, para eu não falar muito. Como jovem, né, propriamente assim falando, eu me sinto muito feliz de estar participando desse mover da igreja, nesse momento atual. Porque talvez os irmãos vão concordar comigo. Sempre foi difícil servir ao Senhor, ter um posicionamento de servir o Senhor. Mas parece que desses tempos para cá estão sendo mais difíceis para os jovens e os adolescentes. Porque Satanás está vindo com muitas armas para distrair os jovens e adolescentes. A gente acompanha até o índice da depressão, né? Depressão, ansiedade. Hoje, que adolescente que você não para na rua, jovem, não fala que está com ansiedade? Adulto. Virou algo que está pegando os jovens e os adolescentes. E é isso que Satanás está fazendo. Ele está vindo com várias armas. Só que, ao mesmo tempo, é o momento em que o Senhor nos deu armas para combater isso. Né? Ele veio nos mostrar que agora é o momento dos jovens e dos adolescentes. Né? Realmente, a aurora, né? Gotas do orvalho. Pedi os irmãos para abrir em Salmos 2, do versículo 1 ao 3. Amém? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Até aqui no momento, isso nos mostra o quê, irmãos? Que realmente o mundo está querendo, Satanás, ele está querendo tirar toda a conexão de Deus conosco. Né? Eles não querem que quem está lá fora tenha acesso a Deus. Né? Então, aqui realmente está falando que o mundo, que as pessoas do mundo que não creem no Senhor já está falando, para que a gente precisa dele? Né? Vamos sacudir, né? Vamos romper esses laços que a gente tem com o Senhor, né? E com o seu ungido, para nada nos segurar. Porque aí quem vai ditar as minhas leis sou eu mesmo. Né? Eu vou falar o que é bom para mim, o que me faz feliz, né? E é isso que o inimigo faz. A partir disso, tem um caminho que vai contrário ao caminho que o Senhor escolheu para nós. Né? Mas, graças a Deus, um milagre vem acontecendo. Né? Que é uma visão, uma revelação que o irmão teve a partir do livro de Salmos, capítulo 110, que a gente vai ler também, mas que realmente está mostrando para a gente que está surgindo crianças, adolescentes, jovens que amam a palavra, né, e que estão mais dispostos a servir ao Senhor. Vamos abrir o livro de Salmos 110. Ah, Senhor Jesus. 110, versículo 3. Amém? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Amém. E essa revelação, irmão, Pedro ele teve em 2020, onde realmente veio para ele a revelação do início da aurora.
né, os irmãos sabem que a aurora é o início do amanhecer. Só que não é aquele amanhecer com o sol, né? O sol que a gente vê assim e já está... porque quando vê o sol é porque já amanheceu, né? A aurora é como se fosse... Depois que chega o momento mais escuro da noite, aí começa a passar o dia, está iniciando a aurora. E a gente, por olhos assim puros, né? Sem nenhum instrumento, a gente não consegue acompanhar esse início da aurora. Mas com um telescópio, com a ciência de hoje, eles conseguem observar o momento que vai começando essa aurora. E a gente crê que essa aurora já está acontecendo, né? Já está acontecendo. E, junto com ela, os jovens estão voluntariamente, né, aparecendo aqui. Como gotas de orvalho, o teu povo no dia do teu poder. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. E tudo começou, eu acho que os irmãos lembram, né? Como posso orar por você? Né? E aí os pais, os filhos, começaram a querer sair com os pais, falar que é ir orar com as pessoas. Aí os pais levavam. E a partir disso começou a se mover das crianças. E aí os adolescentes, eles também estavam querendo se sentir incluídos e foram participando, foram buscando o Senhor, até que chegou nos jovens. A gente foi numa conferência também dos jovens que o irmão Pedro convocou a gente, falou que já convocou os adolescentes, mas que precisaria dos capitães, né? Então deu também para nós esse posicionamento, né? Então ele não deixou ninguém fora do mover dessa obra, né? Então todos hoje têm uma função, desde crianças, né, até o irmão mais idoso. Então realmente o Senhor está mostrando que todos são úteis, né? E que Ele conta com a habilidade de cada um nele, amém? Não com a habilidade própria, como a mensagem fala, né? O pão que desceu do céu. Então essa palavra é a que nos alimenta, que nos capacita, mas que também é essa palavra que faz a obra. A gente só tem o quê? Que nos posicionar, amém? E nos apresentar voluntariamente, né? Então a gente está se apresentando ao Senhor para fazer parte desse mover, amém? Então o irmão, ele passou esse encargo, né? Da gente cuidar dos adolescentes, os jovens, né? Cuidar dos adolescentes e preparar esse exército para o Senhor. E foi algo que eu falo assim, como experiência própria minha, né? Os capitães também, eles podem compartilhar isso. É algo que muda a gente, porque a gente achava que a gente tinha uma função até o Senhor nos cobrar isso de cuidar das outras pessoas. Porque é muito diferente a gente ter uma função na igreja, eu falo por causa do meu serviço ali, da música, e ter o encargo de cuidar de alguém. É muito diferente, porque é esse cuidar que realmente nos molda, que realmente nos prepara para reinar realmente, né? E ver os adolescentes buscando o Senhor é algo que nos deixa muito feliz. Os irmãos viram, né, como é que é uma festa aqui, né? A gente viu aqui que hoje foram menos adolescentes, né? Mas que na hora do hino parecia que estava cheio aqui, entendeu? E na hora do grito de guerra, então realmente é porque estava cheio do Espírito, amém? Realmente o Senhor tem cooperado para todo esse mover, né? Não é algo que nós, os jovens, tomamos à frente, igual eu falei com os irmãos. Não é algo que surgiu da cabeça do Pedro. É algo que o Senhor tem revelado. E o Senhor tem mostrado através do quê? Dos frutos. Adolescentes, crianças que nem reuniam aqui, que nem conheciam a vida da igreja, não só aqui em João Levade, mas nos outros lugares, estão desfrutando do Senhor. Na conferência em BH, uma quadra, né? Eles foram para a quadra e na quadra as pessoas, os meninos jogando bola. Acho que os irmãos, vocês tiveram a oportunidade de ver esse compartilhar, é muito interessante. Os adolescentes fizeram um vem e ver, né? A gente fez o vem e ver de 1h, 1h30, 1h10 minutos, coisa muito rápida. E nesse tempo eles conseguiram parar uma quadra de jovens jogando bola, adolescentes jogando bola. E eles conseguiram fazer grito de guerra, imersão com eles. E quando foi ver essa parada de 1h, na reunião da noite, foi, eu acho que umas 40 pessoas, né? 55? Olha pra você ver.
220 contatos, isso com 1 hora. Né? Então, realmente, se não for o Senhor, quem está fazendo isso? Porque não tem como a capacidade humana fazer. Né? Realmente está sendo o mover atual. No livro de Crônicas, né, a gente vê que o rei de Tiro ele mandou alguns homens para Salomão para ajudar na edificação da casa do Senhor. O qual um deles chamava Irão Abi. Eram homens habilidosos para fazer a obra que precisava ser feita ali. Eles sabiam trabalhar com os materiais que necessitavam. E nos dias de hoje, o Senhor está formando adolescentes e jovens habilidosos para ajudar ele também na edificação da igreja. Né? Então, antes, se os jovens não tinham experiência, os adolescentes não tinham experiência, se eu que estou aqui não tinha experiência para estar falando aqui na frente, hoje o Senhor vai dar essas habilidades. Né? Porque realmente não é por esforço próprio, mas é por causa da obra que vem sendo cumprida. Amém? Eu acho que já deu os 10 minutinhos. Não. Amém, irmãos. Manda mais, Jesus. Alegria, Senhor, ver os nossos jovens, nossos adolescentes servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, mas como o irmão compartilhou conosco, não é só os jovens, não são só os jovens, não são só os adolescentes, não são só as crianças. Esse milagre da Aurora está provocando uma edificação da igreja e um chamamento, não só deles, que a Bíblia chama de capitães, mas também está chamando os intendentes. Quem sabe o que é intendentes? Quem sabe aí? Sopra aí para mim. O que é um intendente? É um que faz parte do exército, mas ele é mais velho, muita experiência de guerra, bagagem, experiência humana, e ele está ali para não deixar faltar nada. Ele é o apoio, ele é aquele que dá o suporte para esse exército nunca parar. Então, irmão, se nós recuarmos e ficarmos só assistindo o que Deus está fazendo entre os jovens, isso vai parar. Deus está chamando você nessa noite. Aqui em João Molevade, Deus já está usando alguns irmãos, mas pode usar muito mais. Em 1 Reis 4:27, vou ler rapidinho. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Ó Senhor Jesus. Então lembra disso, irmãos, nessa noite o Senhor nos chamou. Você não pode ser aquele que está na arquibancada assistindo Deus fazer uma obra. Nós temos que estar incluídos nisso. Podemos falar também que nós somos Josué e Calebe. No dia de tomar posse lá, os únicos da velha geração, né? Que foram positivos, que creram na promessa, na palavra de Deus, eles tiveram uma atitude muito clara. Na hora de tomar posse lá, Calebe falou assim: olha, nada disso, eu quero ir lá para essa guerra. Pode me dar a guerra que tiver um homem maior aí que eu vou enfrentar. Não porque ele tinha poder, não, irmãos, porque ele estava baseado na promessa de Deus, no falar de Deus. Porque o que faz a obra, o que dá a vitória para mim e para você, é crer no falar de Deus. Creu, acontece. Quando a palavra se torna uma ordem para nós, né? Senhor Jesus, que riqueza, né? Que o Mateus compartilhou conosco. Ó Senhor Jesus. Então aqui agora nós vamos ler João 6. Evangelho de João, capítulo 6. Que o Mateus já mostrou para nós. Senhor, tudo que o Senhor fez, né? E agora nós vamos declarar que o Senhor está conosco. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de João, que é logo após a mensagem passada, os irmãos viram, o Senhor transformou os pães, não é isso? Os 2 peixinhos, 5 pães. Logo depois que o Senhor fez isso, irmãos, Deus quer falar algo forte para nós hoje à noite. Tudo isso que está acontecendo é porque o coração de alguns está crendo. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor quer fazer o coração, nós que estamos nessa reunião,
Se há ainda alguma dúvida, algum temor, alguma interrogação do que Deus está fazendo e vai fazer, nessa noite o Senhor quer curar a nossa incredulidade. Senhor Jesus, no nosso meio aqui, Deus sempre usou o Éder para ler Hebreus 3 conosco, os irmãos lembram? Para a gente não ter um coração enganoso. Apartai-vos de vós, né? Coração enganoso, perverso, coração de incredulidade. Isso é a única coisa, irmãos, que barra Deus, é a minha e a sua incredulidade. Só isso, irmãos. Mais nada. Satanás, os principados e potestades, os demônios, que são a classe mais baixa, nada, doença, nada pode nos separar da presença do Senhor. Mas a nossa incredulidade barra o braço de Deus, né? Então aí, depois que o Senhor multiplicou ali, fez aquele grande milagre, né? Conseguiu alimentar ali quantas pessoas, hein? Senhor Jesus, é muita gente, é muita coisa, irmãos, né? Aí, no capítulo 6, versículo 16, vamos ler rapidinho aí, ó. Ao descambar o dia, não é assim que tá? Os seus discípulos desceram para o mar. Vamos ler até o 21. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Os irmãos estão lendo aí? Vamos ler junto, forte. O mar começava a empolar-se. Eis que vieram Jesus andando por sobre o mar, aproximaram-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam. E logo o barco chegou a seu destino. Quando Jesus entrou no barco, logo o barco chegou ao seu destino. O mar tinha empolado, estava batendo o barco para todo lado. Mas nós vamos usar agora Mateus, que vai nos ajudar mais. Mateus capítulo 14. Mateus vai ter um pouco mais de detalhe. Ó Senhor Jesus. Mateus 14, versículo 22. Vamos ver se o barco, vamos ver se o mar empolou mesmo, né? Mateus 14. Todos acharam? É 22. Pronto? Logo a seguir compeliu Jesus. Irmãos, preste atenção em cada frase. Olha, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E o barco onde estava? Ó. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ó Senhor Jesus, que figura boa, hein? Irmãos, primeiro a gente tem que prestar atenção que Jesus que mandou eles para o barco. Vocês entenderam isso aqui? Jesus falou assim, ó, vai lá para o barco e eu vou encontrar com vocês uma hora dessa aí. E esse barco, Jesus sabia, né, irmãos? Quando eles entraram no barco e ficou bem longe lá, né? Alguns estádios longe da terra. Senhor Jesus, o Senhor foi orar, né, irmão? Despediu as multidões e o Senhor estava orando. O Senhor estava lá no terceiro céu. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o Senhor não estava no barco, né? Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os irmãos já tiveram essa experiência na vida? Você está no barco, você sabe que você está no barco, né? Alguém aqui não reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida? Todos nós cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida? Então, irmão, nós estamos no barco. Se você converteu, você está no barco, porque o barco representa a igreja. O mar representa o mundo. Nós não estamos no mundo, não é isso? Nós estamos no barco. E o barco está navegando sobre o mundo. Mas quem aqui no seu viver diário, trabalho, família, fé, doença, não enfrentou, não foi açoitado pelas ondas?
Açoitar é o que, irmãos? É couro. O mar, irmãos, estava açoitando. Quantas vezes, irmãos, se a gente for contar a experiência aqui, que nós somos açoitados na nossa família, na experiência de um filho, na experiência de uma doença, na experiência financeira. Ou não é verdade isso? Tomando açoites. Mas eu, Senhor, eu estou no barco, eu estou na igreja. Mas tem açoite, irmãos, porque o mundo nos odeia. Não vou ler o versículo, está no Evangelho de João, né? O mundo te odeia. Você não precisa de amar o mundo, nem ficar muito preocupado com ele, porque ele te odeia mesmo. E ele vai fazer de tudo para acabar com você e comigo. Ele vai querer tirar, irmãos, a igreja do rumo de todo jeito. E aqui ele continua, né? Na quarta vigília, o versículo 25, da noite, o Senhor demorou a chegar lá, hein? Irmãos, a tempestade estava braba e o Senhor não chegava. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram alegres. A minha salvação está chegando. E exclamaram: é um fantasma! Olha aí, irmãos. Jesus andando e tomados de medo gritaram. Irmãos, pensa isso, irmãos. Você nunca passou por isso, não? Irmãos, é couro. Você ora, é couro. Você está no barco, é couro. E você está sendo açoitado, e está sendo açoitado. E o Senhor, irmão, está vindo no meio daquela tempestade. O Senhor está vindo. Mas você está tão envolvido com o seu problema, com a tempestade, com o que você está passando, que você acha que Jesus é um fantasma. O único que pode resolver o meu e o seu problema, nós olhamos para ele e ficamos com medo dele. Irmão, você está tão envolvido e está tão problemático, você está com raiva, você está ansioso, você está depressivo, você está orgulhoso, você está brigando, o pau está quebrando em casa, tudo está acontecendo. Na época de política aí, irmão, tem irmão que xingou candidato aí, que eu lembro, o irmão estava mais nervoso. Irmão, eu tenho irmão que eu desconheci, eu achava que ele não era nem irmão, eu achei que tinha perdido a salvação. De tão nervoso que ele ficava. Irmão, estava lá no meio do barco, a confusão toda, e Jesus vindo em direção. E a gente acha que o Senhor Jesus é um fantasma. Você fica com medo, irmãos. Com medo, porque você não vê que é o Senhor. Porque você só vê o seu problema, seu orgulho, minha soberba. É só isso, irmãos. Você vê o marido, você vê a esposa, você vê o filho, e o Senhor está vindo. Irmãos, vocês notaram que o Senhor estava andando no meio da tempestade? É impressionante isso, irmão. O Senhor estava andando assim, ó. E onda, pá, e o Senhor andando. Não viram, achou que era um bicho esquisito, um demônio, um fantasma. Por quê? Porque só estava vendo o problema. Quantas vezes eu olhei, irmãos, vou confessar, tá? Para uma pessoa que eu amo demais e vi um demônio. E xinguei, e repreendi, e fiquei com raiva da pessoa que eu amava. E o Senhor estava ali, irmãos. Quantas vezes nós ofendemos? Então, é sério, irmãos. É sério isso aqui. É um fantasma? Exclamaram. Tomados de medo, gritaram. Medo de quem mesmo, irmãos? Ele estava com medo de quem? Senhor Jesus. Aí o 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Não fica com medo não, tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Sou eu. Que isso, irmãos? É Deus. No meio de tudo que eu e você estamos passando, o Senhor está vindo ao nosso encontro e declarando com alta voz: sou eu. Não fique com medo, sou eu. E não esqueça, quem mandou vocês para o mar fui eu. Vocês lembram do versículo? Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. Irmãos, então, ó Senhor, sabe esse tempestade que você está passando aí? Foi o Senhor que compeliu, permitiu você passar por ela. Olha só, irmãos. Senhor Jesus, se nós orarmos, ler isso aqui, irmãos,
nós vamos ficar tão envergonhados das nossas atitudes. Sou eu, não temais. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando o Senhor aparece, irmão, você pode estar na pior tempestade da sua vida. Se você reconhecer que é Ele, não precisa ter medo. Pode estar perdendo tudo, pode acabar tudo. Se o Senhor aparecer para você nessa noite, não temais. Ó Senhor Jesus, chegou o Senhor. Respondeu-lhe Pedro e disse. Pedro não acreditou não, irmãos. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Irmãos, o negócio estava tão feio. Era mais fácil ser um fantasma, menos o Senhor. Porque você não vai acreditar que é o Senhor que permitiu aquilo, né? Aí Pedro fez esse desafio, né? Se é o Senhor, me manda aí. Ué. E ele disse, vem, ó Senhor Jesus. Irmãos, você tem coragem, irmãos? Você tem coragem nessa noite orar com o Senhor assim? Você tem coragem, irmãos? Encarar o Senhor? Senhor, eu estou passando por tudo isso. Mas se é o Senhor que está vindo aí, e se é o Senhor que me compeliu a passar por isso, Senhor Jesus, me faz andar sobre esse problema que eu estou vivendo. Me faz estar acima dele. O mar não vai acabar nunca, irmãos. As ondas do mar nunca vão parar. Nós vamos ver quem está lá, né? Os irmãos já sabem. Não vai passar enquanto o Senhor não voltar. Enquanto o lago de fogo não for lançado, a besta, falso profeta, demônios, principado e potestade lá, e a morte, enquanto o Senhor não voltar, vai ter mar. Vai ter açoite do mar. E o Senhor permite. E o Senhor manda a gente até passar sobre ele. Mas se nós cremos que nessa noite o Senhor quer falar conosco, nós temos que orar e crer, irmãos. Porque o Senhor vai falar assim para você. E o Senhor disse, vem. Sou eu mesmo, pode vir. Pode vir andar sobre os seus problemas, sobre a sua enfermidade, sobre a sua incredulidade, sobre as suas dúvidas. Vem. Os irmãos têm coragem? Os irmãos têm coragem de encarar o Senhor? Hoje? Eu não sei o que os irmãos estão passando. Eu sei que eu estou passando, irmãos. Mas eu não sei o que os irmãos estão passando, não. O Senhor sabe, porque é o Senhor que compeliu vocês. E me compeliu a mim. Então vamos fazer uma oração de 1 minutinho? Declarando para o Senhor. Primeiro você fala que você quer ir. E peça o Senhor para falar para você ir também. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi enfrentar as ondas. Foi lutar por ele mesmo, foi brigar, foi falar que está com a razão. Não, ele foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Irmãos, vamos confessar. Mesmo quando a gente tem uma experiência de crer, de buscar, nós já passamos situações na nossa vida aqui, irmãos, que parecia que era impossível. Irmãos, situação que não tinha solução mesmo. Não tinha saída. E o Senhor nos socorreu. Mas logo depois que Ele nos socorreu, situações vêm e vão, né?
a onda volta. A gente continua no mundo, irmãos. E aí a gente começa a olhar de novo para as situações. E a gente começa a desanimar. E submergir aonde? No mar. Só pode, irmão, saiu do barco e foi andar sobre as águas só se Jesus te mandou mesmo. Tenha clareza disso. Porque fora da igreja, irmãos, o mar vai te pegar mesmo. Vai te engolir. Porque as ondas vão continuar. E aí a gente começa a olhar para as situações do dia a dia de novo, para os problemas de novo, para a esposa de novo. Parece que você não mudou de fase, você não cresceu em vida. Aquele problema que você tinha há 10 anos atrás, parece que voltou, ficou fresquinho de novo, ressuscitou o bicho de novo. E aí você começa a olhar e começa a afundar. Afundar no mar. Afundar onde? Aonde está afundando aqui, irmãos? No mundo. O mar é o mundo, lembra? Você começa a afundar no trabalho, você começa a afundar nas coisas que estão alimentando a sua alma, que estão te dando um socorrozinho. Você começa a buscar ajuda em outros lugares, em outras fontes. Você começa a ouvir outras coisas além de Jesus. Você não consegue, você começa a afundar mesmo. Mas aí, se há um arrependimento nesse caminho, irmãos, há esperança para nós. Quem nunca passou por isso aqui, irmãos? Quem nunca desanimou? Nós temos que confessar, irmão, nós somos fracos mesmo. Nós não somos confiáveis. Somos fracos, frágeis. Mas nós temos um Senhor que não olha a nossa condição. Que não olha que você teve medo, que você duvidou, que você está submergindo, não na palavra dele, mas no mundo. E aí uma hora você grita, né? Olha que lindo isso aqui, irmãos. Olha como é que Deus se tornou um homem, não é assim? E está lá na glória. É um homem na glória. Ele te entende, me entende. Quando eu grito lá, mesmo eu entrando lá no mundo, submergindo, morrendo, eu grito, salva-me, Senhor Jesus. Aí o Senhor falou assim, eu vou deixar ele tomar uns 3 caldos para ele aprender e vou. É assim, irmãos, que Deus faz? Ele preocupa com você, ele te ama tanto que prontamente, aleluia, olha aí, irmão, que está escrito aqui, prontamente. Talvez se fosse eu e você salvando alguém, deixa ele tomar uns caldos para ele aprender, não vai ele mais, é ou não é? Ah, esse menino bagunceiro, vai tomar uns 3 caldinhos ali, né? Que menino é bagunceiro demais, man. Puxou Júlia, só pode. Miguel puxou Júlia, mas não tem lógica. Aí deixa ele tomar uns caldinhos, quero ver ele lá de novo. Ele não vai enfrentar a onda de novo sozinho. Nós somos assim, irmãos. Eu já corrigi meus meninos em tomada, eu lembro como se fosse hoje. Sarinha, pequenininha, põe a mão no dedo na tomada. Não, Sarinha, não, Sarinha, não, Sarinha. E ela indo. Então vou deixar você tomar um choquinho aí. Vou deixar ela tomar um choque, eu quero ver. Irmão, nós somos assim, mas o Senhor não é assim, irmãos. Pronta, olha, você gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, ó Senhor Jesus. A luz vem, né? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ó Senhor Jesus. É rico demais, né, irmãos? Nós sabemos, né, tem uma outra passagem aqui, eu vou ler só um versículo dela, para a gente... Irmãos, olha só, por que o Senhor mandou os discípulos para esse lugar aqui, hein? Os irmãos leram lá, não leram? Mas eu fiquei impressionado, é muita luz, irmãos. Deus usa de fato, né, os seus profetas. Marcos, capítulo 6. Nós vamos entender agora, irmãos, que tudo que nós passamos é por causa do nosso coração incrédulo. E Deus quer colocar fé nele. Marcos capítulo 6, versículo 40. Marcos 6, 45, né? Ó Senhor Jesus. Aí fala a mesma situação, né? Do barco. Fala tudo igualzinho, a questão aqui de andar. Aí gritaram, mas aí o versículo, ó Senhor Jesus. Vamos ler só o versículo 50 a 52. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu,
não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Ó Senhor, olha o que está escrito aqui, irmãos. Parece que esse versículo não estava na nossa Bíblia. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Deus teve que levar eles para a experiência do mar, dentro do barco, sozinhos, para amolecer o coração deles. Ou, em outras palavras, irmãos, muitas experiências que nós temos na nossa vida, Deus tem que nos levar a passar, porque o nosso coração ainda é duro. Nós temos um coração que não compreende os milagres que Deus está fazendo. Os irmãos entendem isso aqui? Quando a gente toma isso aqui como oração, Deus fala isso para nós. Olha, vocês não estão conseguindo compreender o que eu estou fazendo nessa era. O que eu estou fazendo por meio dos jovens, dos adolescentes, dos capitães, dos intendentes, por meio da igreja, por meio de Filadélfia. Eu quero voltar. E eu vou mudar tudo. Eu vou sacudir tudo. Só que vocês não estão entendendo. Eu alimentei mais de 5.000 pessoas com um menino simples que não quis esconder o seu lanche. Porque tinha uma turma no meio daquele povo ali, irmãos, que tinha levado o lanche. Só que escondeu o lanche, porque era gente demais. Estava comendo na moita, escondido já. Mas um menino simples falou, eu tenho aqui, ó. Eu tenho. E eu creio que se eu pôr na mão de quem pode, alimenta a multidão toda. Irmãos, quem somos nós perto do cristianismo todo? Como pregar o evangelho? Não vou falar do mundo inteiro não, irmão, do Médio Piracicaba. Como a igreja Monlevade tem uma comissão, pregar o evangelho do reino no Médio Piracicaba. Ganhar jovens, crianças, famílias. Esse local não pode caber de pessoas aqui, irmãos. Ano da colheita. Porque, então, tem coisas que estão travando e nós estamos lutando na nossa vida pessoal. Porque nós, talvez, estamos igual aos discípulos. Não estamos compreendendo os milagres que Deus está fazendo nos dias de hoje. Ó Senhor Jesus. Aí teve esse versículo lá no Alimento Diário. Nós temos que ser como crianças. Os irmãos lembram desse versículo? O que a criança faz, irmãos? Está em Mateus quanto? 18:3, né? Se não vos converterdes, se não vos tornardes como uma dessas crianças aqui, ó. Aí o versículo fala assim, irmãos, vê se vocês entendem igual eu entendo. De maneira alguma entrará no reino dos céus. O que vocês entendem com essa frase? De maneira alguma entrará no reino dos céus se eu não me tornar como uma criança. Simples, crente e obediente. O que é maneira alguma, irmãos? Não tem outro jeito. É o único jeito. É Deus me fazer simples e puro como uma criança. Para quando eu ouvir o falar de Deus, eu dizer sim e amém. Sim e amém. Na prática, praticar esse falar. Porque Mateus 13 também mostrou para nós, né? Eles ouvem, mas não querem entender. Vê, mas não quer ver. Porque se ouvir e ver, vai ser curado. Vai ser liberto. Vai ser vencedor. Aí o versículo fala, bem-aventurado. Quem que é bem-aventurado? Os que veem e os que ouvem. Irmãos, é sério demais essa mensagem, irmãos. Irmãos, depois leem de novo. Por favor, lê. Quem está assistindo aí, ó, procure esse livro aí, ó. Lê de novo, irmãos. É impressionante a revelação que Deus deu para o nosso irmão aqui. E se nós, e é um ponto muito rico, se nós tomarmos essa palavra não como letra, sabe o que vai acontecer? O Cristo que está nessa palavra, o Senhor que está nessa palavra, vai aparecer para mim, igual apareceu para o Pedro. Triste vai ser, irmãos,
nós está passando porque nós estamos passando, entender essa mensagem que é linda, que mensagem linda, que palavra gostosa. Eu vou ler de novo, irmãos. É rico demais. Mas a minha vida continua a mesma. Os irmãos entendem? Eu continuar afundando no mar, desanimado, não crendo, não praticando, não saindo, não pregando o evangelho, não orando pelas pessoas, não seguindo de perto o falar de Deus, não pagando um preço, irmão, de tempo e até dinheiro, às vezes, para ir para uma conferência, para seguir lá, para tocar na comunhão. Nós queríamos, todos os jovens que foram em BH, final de semana passada, pela misericórdia do Senhor fui, nós queríamos que toda a igreja de Monlevade estivesse lá. Irmãos, vocês podem ouvir o vídeo lá, mas o que nós sentimos naquele lugar, a manifestação de Deus na vida dos jovens, nos hinos, no compartilhar, na saída, irmãos, Deus estava manifestando ali a glória dele. Irmãos, era impressionante. Você não via ninguém triste. A gente chorava de alegria. Via testemunho de menino, de jovem, de menino. Eu fui sair lá uma hora, irmãos. O lugar que eu entrei para sair, tinha um rapaz lá com um problema mental. E ele queria sair, irmãos. E ele saiu. E o irmão, com muito cuidado, falou comigo, o outro irmão, ele só pode ir, e é adulto já, ele só pode ir se vocês se comprometerem de cuidar dele. Irmão, isso é o que é isso, irmãos? É o amor do Senhor, nos moldando para a gente poder reinar com o Senhor. Que amor é esse? Que manifestação da vida de Deus? Irmãos, eu fiquei impressionado com tudo, irmãos, com tudo. Final de semana que vem nós vamos ter uma experiência em Barão de Cocais. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai dar um presente para nós lá. Ele vai manifestar lá, irmãos. Por isso, irmão, você que não teve o passo de fé, vai. Dá seu nome hoje, amanhã, não deixa de ir, irmão. Vai e volta. É aqui do lado, irmãos. É do lado. Você pode ir dormir na sua cama, quentinho. Edivânia está voltando quinta-feira. Ela vai e eu não vou dormir lá. Eu vou dormir na minha cama com ela. Eu vou para a conferência, eu vou desfrutar e vou dormir com a minha esposa ainda. E eu vou perder a conferência aqui do lado, irmãos. Por causa de quê? Vai esperar o mar engrossar, empolar? Irmãos, se a gente continuar assim, agarrado, incrédulo, o Senhor vai te compelir de novo, porque Ele quer ganhar seu coração. Irmãos, os discípulos, depois dessa experiência, passaram a crer no Senhor, a ter mais experiência com o Senhor. Deus quer ganhar o nosso coração, irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa turma aqui, irmãos, que buscava o Senhor, se a gente ler o Evangelho de João capítulo 6 aqui, ó, não vai dar tempo de entrar em tudo, mas se nós lermos com cuidado, esse povão que estava atrás do Senhor aqui, o que eles queriam, irmãos? Eles não queriam o Senhor. Eles até tentaram fazer o Senhor rei. Vocês viram essa passagem? Vocês viram esse versículo? No capítulo 6, versículo 15, se você voltar atrás, lá fala assim, olha, sabendo, depois que multiplicou os pães, sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Na hora que a turma viu, irmãos, que Jesus multiplicou aqueles pães ali, os peixes, alimentou 5.000 pessoas. Rapaz, o povo, fora mulheres e crianças, né? Então, e mulher naquela época, irmãos, não tinha 1, 2 meninos igual lá em casa, não. Tinha 8, 10, 15 meninos. O negócio era filho todo dia. Você sabe que era. Então, irmãos, tinha gente demais ali. E tinha menino, porque tinha um rapazinho lá, o rapazinho que liberou o negócio, né? Um jovenzinho lá, menino lá, talvez uns 15 anos, estava lá no meio. Então, pensa bem, irmãos. Pensa bem. Eles falaram assim, vamos fazer esse homem rei, porque nós não vamos ficar com fome, não vamos precisar nem trabalhar. Ficar com fome, ele multiplica o pão para nós. E foi essa a discussão que eles tiveram com o Senhor. No versículo 26, eles falam assim, olha, 6:26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas por comeste dos pães e vos fartastes. Aquele povo ali estava procurando o Senhor, não era nem para crer no Senhor, para ter libertação, nada não.
Ele estava procurando o Senhor para quê? Ó, comida, irmão, subsistência. Vamos aplicar para nós hoje? Subsistência. Pensa como é que é sério isso, irmãos. Isso é sério. Porque talvez você e eu estamos na vida da igreja. Vamos fazer uma pergunta para os irmãos. Ó, Deus me perguntou isso na hora que eu estava elaborando a palavra. Por que você reúne, Niltinho? Então eu vou perguntar para os irmãos. Eu vou transferir a pergunta agora para toda a igreja. Por que os irmãos reúnem? Vocês reúnem por quê, irmãos? Porque vocês acham que Deus, você reunindo, Deus vai resolver todos os problemas da sua vida. É por isso que você reúne? Às vezes é, né, irmãos? É porque o vinho acabou, igual na festa de casamento. Aí está faltando alegria. Vou buscar o Senhor, porque senão meu marido me larga. Eu vou buscar o Senhor, senão eu não amo meu marido. Não estou aguentando esse homem mais. O meu menino, eu reúno porque o Senhor tem que resgatar o João. É por isso que eu reúno, irmãos. Eu reúno porque a minha loja tem que vender muito. E não pode faltar nada. Por que nós reunimos, irmãos? Esse povo reunia porque o Senhor estava resolvendo o problema deles. Essa experiência nossa tem que aprofundar mais, irmãos. Nós temos que sair desse estágio de reunir porque crê que Deus cuida de nós. Só por isso que eu reúno. O Senhor cuida? Cuida. Mas nós reunimos porque nós amamos o Senhor e queremos fazer a sua vontade. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Irmão, nós temos que reunir, porque nós temos que ter um trabalho para fazer. Nós temos uma visão do reino, irmãos. Deus nos chamou para ser igreja em Filadélfia, não uma religião, mas ser homens e mulheres, irmãos e irmãs, jovens, crianças comprometidos com a vontade de Deus. Vale a pena, irmãos, consagrar a nossa vida. Ó Senhor Jesus, eu vou parar aqui, o Senhor vai permitir, amanhã a gente compartilha só um pouquinho para encerrar, porque já são 8h35, naquele ali, né? Aquele ali ele ajuda o profeta, ele é sempre atrasado. E aí os irmãos compartilham aí em pequenos grupos, né? Para ganhar mais luz, viu? Já deu muita luz, né? Ó Senhor Jesus.